Tô até um pouco emocionado iniciando esse vídeo, porque nele eu vou falar como Deus transformou a minha vida. Talvez você esteja nesse momento procurando conhecer mais sobre Deus e também procurando uma transformação na sua vida. E eu tenho certeza que se você chegou até aqui, essa mensagem é pra você. Eu, sim, nunca tive uma perspectiva muito grande de vida, sempre fui muito preguiçoso, comecei a beber na adolescência. Não poderia dizer que eu era alcoólatra, mas era todo final de semana. E era uma quantidade assim maior que a média. Não era algo assim tão leve, né? Bebia assim bastante. E também tinha vários problemas familiares, né? Minha tia tinha problema de alcoolismo e ela foi uma das pessoas que me criou. Assim como assim, o transtorno que isso gerava, né, pra todo mundo. Então, sem falar outras coisas, né? Durante minha adolescência também. Ter sofrido bullying, ser criado também numa cidade interior. Minha cidade até hoje, né? Hoje eu tô morando aqui, tem 8 mil habitantes. E eu lembro, assim, que teve um momento na minha vida, minha família é católica, e eu era bem ateu, assim, sabe? Eu sempre fui muito curioso, mas eu perguntava o porquê que as coisas eram do jeito que eram. Por que quando eu orava eu sentia alguma coisa? Ou o que era esse Deus, assim, que falava que existia por que deveria existir e existia um Deus? Se tinha tanta maldade no mundo, existia isso mesmo? Eu odiava a catequese, eu lembro disso. Sim, era uma coisa que pra mim era muito chato. Eu não entendia assim muita coisa, não via sentido nenhum. Eu nem acreditava muito, na verdade. E devo ter terminado a catequese, que é basicamente uma escola dentro da Igreja Católica para pré-adolescentes, adolescentes, de 4 anos, entre pré-eucaristia, eucaristia, pré-crisma e crisma. Eu lembro de ter concluído isso, ter seguido tranquilamente a minha vida. Sim, comecei a trabalhar por volta dos 15 anos, vendendo doces, queria ganhar dinheiro. E aí eu comecei a ganhar dinheiro, depois eu fui pro mercado digital, comecei a ganhar dinheiro no mercado digital também. E disso aí começaram a surgir algumas experiências para mim. Primeiro, né? A primeira experiência marcante que aconteceu comigo foi quando a gente faturou 103 mil reais em uma semana, né? Num lançamento, a gente tinha investido em torno de 5 mil. E desse montante aí eu receberia cerca de 20 mil reais. 20 mil reais pra mim na época era um valor assim gigantesco. Tipo, enorme, assim. É o que meus pais juntos ganhavam em meses. Assim, se fosse ver o meu pai ou minha mãe, quase metade de um ano. E esse resultado também, ele marcava a realização de um feito profissional, que na minha área era do 6 em 7. Mas por incrível que pareça, esse foi um dos dias mais tristes da minha vida, assim. Eu não sei porquê, mas parecia que nada mais fazia sentido. Sim, eu tinha ganhado dinheiro, tava com aquele dinheiro, que não era muito, não podia ganhar a vida com 20 mil reais. Mas pra mim era muito assim. E se a gente faz uma vez, a gente consegue fazer novamente. A gente sabe o caminho pra isso. Eu sabia que eu tava ali, com a possibilidade de ganhar 20, 30, 50, 100 mil reais por mês. Se por incrível que pareça, o dinheiro não me afetava tanto assim. Eu não tinha necessidade. Nunca tive. Eu não comecei a trabalhar por necessidade, foi mais por desejo mesmo. E ele não era o que me movia, assim, em cada projeto. Eu via, assim, que não tinha aquele desejo de ganhar dinheiro para comprar um carro, comprar roupa. Não, na verdade, eu não me importava com isso. Assim, tanto é que eu fui fazer minha carteira de motorista há um ano atrás, quando eu tinha 19 anos. Eu já tinha maioridade, eu já tinha carro que podia usar, tinha moto que podia usar. Mas eu falo isso porque não era a minha importância, assim. E desse momento em diante, desde setembro de 2020, eu comecei a procurar, assim. Eu lembro que tinha tardes, assim, que eu olhava o YouTube, assim, ficava procurando, sabe? As pessoas de sucesso, eu queria entender o que elas faziam. Eu ficava meio triste, assim, porque elas pareciam fazer tanto e eu fazia tão pouco. Eu não tinha nem vontade, assim, de fazer. Sim, na verdade eu tinha muita tristeza, parecia que eu tinha perdido um pouco de mim, assim, da minha vontade, do meu desejo.
E hoje eu vejo que essa foi uma das coisas mais transformadoras que aconteceu pra mim. Porque se não tivesse acontecido isso, eu nunca teria procurado, eu nunca teria também tido a transformação que eu tive com Deus. E é esse o motivo que me faz aqui poder falar contigo. Me traz, né, a consciência de que isso daí é possível. Depois dessa época aí de 2020, e olhando esses vídeos, eu comecei a ver alguns casos, até no meu mercado. Existe um cara chamado Pablo Marçal, existe também um cara chamado Shirleyson Kaiser, Marcos Paulo, é um cara que é um pouco mais velho que eu, mas também tem muito sucesso. Eu começava a ver essas pessoas assim, todas elas falavam, querendo ou não, de Deus. Citavam, começavam a trazer à tona frases, efeitos, sinônimos, e eu falava assim, não é possível, o que é isso? Que eles falam, que eles fazem tanto, e eu queria ter isso. Então eu comecei a encontrar Deus por egoísmo, assim, de verdade. Eu queria ser feliz, eu queria ter sucesso, eu queria ter resultado, eu queria entender o que eu deveria fazer na minha vida. Outro cara chamado Thiago Tesma, que ele é muito grande no meu mercado, ele tinha um podcast. E o irmão dele, eu lembro que ele era pastor. E eu acabava até falando com ele nessa época e perguntando, né? Assim, tinha muita dúvida, muita curiosidade também. E disso aí, eu comecei a encontrar outras pessoas também, como o Ítalo Marcilli, o Ícaro de Carvalho, eu já acompanhava. Mas mais profundamente, assim, a ver, cara, esse pessoal, assim, eles têm essa conexão e eu quero ter essa conexão também. Um cara, assim, que me transformou daí, e foi muito engraçado, porque ele nem aparece, sim, mas ele foi um dos criadores da maior escola de desenvolvimento pessoal da América Latina, que é o Guerrilla Way, do Ítalo Marcilli, que é o Arno Alcântara, é o sócio dele. Eu lembro que uma vez falando com ele, ele me trouxe, assim, uma chave que mudou muito na minha cabeça. Ele falou, assim, que quando perguntaram pra ele qual que era o motivo do sucesso dele, o que ele tinha feito, ele... Nem eu sei. Eu acho que foi só graça de Deus, assim mesmo. Foi ele que me ajudou, foi ele que colocou, assim, as coisas no lugar certo. E é engraçado, né? Porque essa é uma pessoa que trabalha muito. Mas aqui a gente começa a ver, assim, que, assim, o que a gente acha que tem controle, na verdade, nem isso a gente tem. Não tem mesmo. Coração bater mais forte, mais rápido, nosso sistema digestivo, a gente tem influência. Controle, a gente nem criou isso. A gente veio com esse corpo, a gente veio com essa mente, a gente veio com esses olhos, a gente veio com essa sobrancelha. Mas a gente não tem controle. Isso mexeu muito comigo. Eu pensei, caraca, eu tenho que acabar vendo assim, mais, olhando mais para isso. E eu comecei a olhar para trás da minha história, da minha jornada. Eu comecei a ver que cada ponto parecia que tinha sido feito por alguma coisa que não era eu. Eu encontrei mesmo uma pessoa assim, essa parceria que eu fiz, o faturamento de 100 mil, eu achei ela, o meu sócio no caso, Leandro, na época, porque eu entrei em contato com a esposa dele para trabalhar com ela. E ela me indicou para ele. E ele me colocou para uma parceria que acabou resultando em quase R$ 1 milhão de faturamento, depois de 1 ano e meio, 2 anos de projeto. Eu comecei a ver assim, caraca. Antes disso, também eu conheci um cara chamado Guilherme. Esse cara chamado Guilherme, ele era uma pessoa low profile. Ele nunca tinha feito conteúdo, não fazia conteúdo, mas ele tinha vivenciado muita coisa no mercado digital já há anos. E ele pegou pela minha mão também, me ajudou. Eu inclusive fui morar com ele em 2021. Depois, durante esse processo, né? Um pouco depois disso, dos lançamentos, durante também, eu fui morar com ele por 13 meses em Curitiba. Eu comecei a ver, cara, se não fosse ele, se não fosse o outro, se não fosse isso, se não fosse aquilo, qualquer pecinha que não tivesse arranjado ia fazer com que eu não chegasse naquele momento. Assim como o momento que você está hoje. Qualquer peça que fosse um pouco diferente, uma pessoa que não aparecesse, um encontro que fosse desmarcado, alguma coisa faria com que seu negócio não existisse, sua parceria não existisse, seu relacionamento não existisse. Percebe o quão profundo que é isso? Você vê que qualquer coisa que fosse diferente na sua vida poderia fazer com que você não estivesse nem perto de onde você está hoje. E foi assim que eu comecei a ver. Comecei a encontrar Deus. Então, nesse período de 2021 também,
Eu tive ali, foi uma crise de ansiedade, parece, no final do ano. Foi onde eu comecei a fazer terapia. E é uma coisa que não substitui a outra, tá? Uma ajuda a outra. Eu acredito que Deus também queria que você aí, assim, essa energia, ela queria que você falasse com algum terapeuta, com um psicólogo, algum profissional da saúde. Doença mental é coisa séria. E vale a pena você investir em um terapeuta, um psiquiatra para resolução disso, para ajudar você nisso. Às vezes ele é um instrumento realmente de Deus. Ele tá ali te ajudando. Assim como era antigamente Jesus para as pessoas. Talvez um pouco desses ensinamentos que ele fazia de cura mental foram passados e serviram de base para que hoje os terapeutas também pudessem ajudar. Eu sei porque os terapeutas transformaram completamente a minha vida. Vários, desde quando iniciei. E aí eu lembro, assim, que mesmo durante esse tempo aí, eu comecei a fazer essa busca, né? Escutei essa coisa que o Arno falou, que nada era dele, assim, tudo era fruto, tudo era graça. E eu comecei a ver, assim, na minha vida, nesse ano, como que tá acontecendo em 2023. No mês passado eu ganhei 32 mil reais. Eu coloquei aqui num vídeo, inclusive, no outro 20 mil. No início do ano, eu tava ganhando 0 reais. Na verdade, assim, pouco mais de 1.000 reais. Mas é quase nada perto do que tô ganhando hoje. E o que foi a diferença? Foi completamente meu estado de espírito, meu estado mental. Eu fiz mais, eu coloquei mais energia, mas nem se compara. Eu nem posso dizer que fui eu. Foi graça, de verdade. Foi a graça de Deus. Isso daí é muito transformador pra mim, porque vem acontecendo coisas assim que eu não sei. Assim, eu tipo, paro, olho, eu nem tento, assim, buscar compreender. Porque eu vejo que não é da minha dimensão isso. É como se eu pedisse e acontecesse. Eu quisesse e se realizasse. Claro que com um momento, né, um certo tempo de espera, que é insignificante, o tempo passa muito rápido. E é engraçado até, a gente pegou assim e eu vi 150 mil reais de faturamento no último mês. Sim, do nada, de um mês pro outro. Era 70 mil, foi 150 mil. Eu comecei a namorar também com uma mulher incrível, que eu nem sabia que existia, nem tinha noção que existia. Se alguma coisa acontecesse diferente no nosso encontro, qualquer coisinha, o estado dela, como tava, não aconteceria. Assim como com o meu sócio, assim como no meu negócio, as pessoas que participaram foram as pessoas perfeitas. Tudo aconteceu perfeitamente para que eu chegasse aqui e estivesse fazendo esse vídeo para você. E talvez tudo tenha acontecido para que eu sentisse de fazer esse vídeo aqui e você recebesse essa mensagem. Já parou para pensar nisso? Que talvez tudo aconteceu por conta de você. Eu tive que vivenciar tudo isso. Tive que passar por uma depressão profunda, assim, tomar remédio para depressão, que tá tudo bem com isso. Mas é para você ver mesmo. Ansiedade social, traumas, bullying, tudo que hoje parece que nem pertence à minha pessoa. Sucesso também, ter tido prejuízo, né? Prejuízos significativos, frustrações. Algo que acontece na vida de todo mundo, mas que hoje pra mim parece que nem existe. Parece que não existe quase medo. Como que seria pra você viver sem medo? Viver assim com total confiança. Se que você quisesse uma coisa, poderia ser não ser do seu modo, mas ser de outro modo. E é assim que é esse encontro com Deus. Você tem que entender que você não fez desde o início seu coração bater. Assim como seu sistema digestivo funcionar. Assim como a fala sair da sua boca, ou a visão e as imagens chegarem à sua interpretação. Pensa quão perfeito que você é. E tudo isso veio de graça para você. Tudo isso é gratuito. E você faz consumo. Você não pensou nos meios para gerar isso. Você é perfeito. Agora, o mesmo acontece para qualquer área da sua vida. Prosperidade. Eu achava que tinha que fazer lançamentos, por exemplo, no meu caso. Fazer 100 mil reais em 7 dias. Até que eu descobri que eu posso fazer 100 mil reais todas as semanas. Todos os dias. Com outras estratégias, com outros meios. E quando a gente começa a confiar e começa a ter essa confiança em Deus, entender que, cara, tudo que me foi dado, eu sei lá como que veio até mim.
Eu pedi, eu fiz alguma força, mas não fui tudo eu. Como que seria tudo eu? Como é que eu influenciaria cada parte? Isso é até uma certa arrogância. E é assim que você começa a ver que existe algo. Existe algo que está te ajudando. Existe algo que está sempre com você. Mas às vezes você não consegue entrar em contato com esse algo. E sabe qual que é a melhor maneira, assim, que eu encontrei pra entrar em contato? É, sei lá, falar, sim. Eu pego aqui, tô no meu quarto, eu fecho os olhos e começo a falar como que eu tô me sentindo, que eu quero ajuda. E talvez, se você nunca fez isso, vale a pena você fazer isso. Tenho certeza que você vai sentir alguma coisa. Você vai ver alguma coisa vai vir na sua cabeça. Assim como veio de você entrar nesse vídeo. E esse vídeo de 16 minutos passou assim num instante. Talvez tenha sido um dos melhores vídeos que eu fiz. E eu nem pensei, em nenhum momento. As palavras só foram saindo da minha boca. Tenho certeza que eu também fui ajudado nesse vídeo. Assim como você também foi ajudado a estar aí. Existem muitas coisas que acontecem e a gente não sabe. Geralmente elas são mais poderosas do que a gente vê e sabe. É aquela coisa, a gente não vê a eletricidade, mas a gente sabe que ela existe. A gente não vê a ligação Wi-Fi, mas a gente sabe que ela existe. E a mesma coisa acontece para todas as áreas da nossa vida. Foi assim que foi meu encontro com Deus. Foi assim que Ele transformou a minha vida. E com esses passos que eu falei aqui, eu tenho certeza que Ele pode transformar a sua também. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Eu gostaria de escutar, eu gostaria de ler o seu comentário aqui abaixo, com a sua experiência com Deus. Seu like, seu share também, seu compartilhar. Esse vídeo ele pode chegar ao maior número de pessoas. As pessoas nunca estiveram tão tristes, tão solitárias, tão miseráveis, tanto no sentido espiritual ou em outros mesmo. Tenho certeza que isso pode ser melhor. E talvez você possa ajudar nisso. Não custa nada compartilhar esse vídeo. É gratuito. E ajuda com que esse vídeo chegue a mais pessoas. É por isso que eu te peço isso. Porque eu sei que ele pode transformar mais pessoas. Espero que tu tenha gostado desse vídeo.